Olá, graça e paz, bom dia, terça-feira, hoje 15 de agosto, né? E eu quero convidar você também, nesse dia, para meditarmos a palavra do Senhor, porque todo dia é dia de louvar a Deus, todo dia é dia de meditar na palavra do Senhor. E o texto de hoje, para a nossa meditação, será em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Em 8 de dezembro de 2018, eu li esse texto no casamento do Pierre e da Natália, lá na primeira igreja. Foi uma bênção. Diz assim o texto: ó. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. A palavra aparece aqui, adjutora. Adjutora é uma contraparte, né? Um complemento, o lado oposto. Mas é oposto não no sentido de tão somente, né? Não no sentido de oposição no sentido de briga, de conflito, como a gente vê hoje, né? Não é nesse sentido, não. É oposição no sentido de ser uma outra parte. É como se ele estivesse diante de um espelho e visse uma versão sua, só que feminina. É um par ideal, uma companhia ideal, né? Um complemento para a sua vida. Adão estava cheio de companhia, de vários animais, várias coisas estavam ali como companhia dele. Mas nenhuma companhia daquelas que estavam ali era semelhante a ele. Poderia fazer um par com ele, poderia lhe gerar, inclusive, uma descendência. Então, quando fala lhe farei uma adjuntora, é exatamente isso. É alguém que lhe seja oposto nesse sentido. Mas também oposto no sentido de ideias, porque é complemento de ideias também, né? É importante a gente ter do nosso lado, e Deus sabe disso, uma pessoa que pense diferente da gente. Quando a gente está cercado de pessoas que falam a mesma coisa, que pensam tudo igualzinho a gente não progride, a gente não cresce, né? Barack Obama, por exemplo, quando era presidente, eu li um texto sobre ele falando isso, né? Ele gostava da oposição. Não é a oposição covarde, que cria armadilhas, não é esse tipo de oposição. Mas é a pessoa que fala assim, mas e se a gente pensar assim? Então todo líder precisa ter do seu lado uma pessoa que o ajude a ampliar a sua maneira de enxergar a vida, né? E Adão também precisava disso. Ele estava solitário. Não, mas ali no texto a gente percebe que não é uma queixa do Adão, é uma constatação de Deus. Percebe isso? Foi a primeira vez que Deus falou que não era bom. Tudo que Deus fez, ele falou, ótimo, muito bom, gostei de tudo, tudo tranquilo, mas isso aqui não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E hoje em dia, a gente tem visto muita solidão, né? Infelizmente, as pessoas estão fazendo opção pela solidão, né? As pessoas estão sendo intolerantes com pessoas, né? Abandonam pessoas e acolhem os pets, né? Os animaizinhos de estimação. Os animaizinhos de estimação hoje têm muito mais prestígio do que pai e mãe, do que filho, né? Percebe isso, como que está sendo invertidos os valores? As pessoas têm tido pouca paciência com seu semelhante e muito apreço aos animais e também às coisas, né? Aos bens materiais, às coisas, à internet, ao celular. Quantos casais foram separados por causa de celular, por causa de tantas outras coisas que se utiliza, né? Em detrimento das pessoas, as coisas têm estado na frente, né? E isso vai gerando uma solidão na alma. Uma solidão na alma que precisa ser preenchida, né? Precisa ser preenchida mesmo. Então, a conclusão de Deus é que não é bom. E Adão falou, puxa vida, Senhor, obrigado. Muito obrigado. Porque realmente eu não sabia, estava me faltando um negócio, mas eu não sabia exatamente o que era. Era exatamente a minha contrapartida, o meu outro lado, né? Aquilo que realmente eu preciso. Hoje a gente tem visto aí filhos que abandonam pais, né? Às vezes o pai está na certa idade, aí o filho já não tem mais paciência com o pai, e aí deixa o pai para lá. Isso quando não coloca em algum lugar e nunca mais visita. Eu sei de um caso relativamente recente, deve ter uns 5 anos, em que uma mãe, depois de fazer tudo pelos filhos, ela foi colocada num abrigo e ficou por lá. Ficou por lá enfim, a igreja tentou acolher porque realmente os parentes deixaram lá. E é uma pessoa assim, muito influente, muito importante, todo mundo é importante, na verdade, mas é uma pessoa assim, muito conhecida, todo mundo gostava, e de repente foi com muita tristeza que os amigos, os irmãos de fé
perceberam, né, essa movimentação familiar, né, de colocar essa pessoa no asilo. Então, filhos abandonam pais para não ter trabalho, pais abandonam filhos em virtude de compromissos que querem assumir. Às vezes acontece um divórcio, e aí o pai ou a mãe, o casal, né, que separou, eles se sentem ainda muito jovens e querem reconstruir a vida. Só que o filho atrapalha. Por exemplo, quem ficou com o filho, se foi o pai ou se foi a mãe, vai ter dificuldade de colocar uma pessoa em casa porque tem medo dessa pessoa que colocou em casa abusar do filho. Então ele dá um jeito de descartar esse filho, ele põe na casa da avó. O filho começa a ser um peso, né? Porque o filho é fruto de um casamento que acabou. E aí esse filho não recebe atenção. Aí no futuro, esse filho fica revoltado, depressivo, vai para as drogas, toma uma atitude radical na vida. E aí as pessoas falam assim, mas não sei o que aconteceu com meu filho. Eu cuidei dele tão bem. Mas será que cuidou bem mesmo? Será que cuidou bem mesmo? Será que realmente você deixou ele, ou você deixou ele na solidão? Ele estava contigo, mas estava sozinho. Entende? Então não é bom deixar também os pais sozinhos, não é bom deixar também os filhos sozinhos. Não era bom para o Adão pensar só nele. Não era bom para o Adão pensar só nas coisas. Ele tinha que ter uma pessoa com quem ele dividisse a sua vida, preocupasse com essa pessoa e essa pessoa se preocupasse com ele. Ele precisava disso e Deus sabia disso também, né? Então, no caso eu estou falando de solidão circunstancial, né? Porque já acontece também, e eu já lidei com casos assim, em que um cônjuge, em busca de um sonho, vai embora e deixa o outro, né? Eu já lidei com um caso de uma pessoa que estava desempregada e ele conseguiu um emprego. Quando ele conseguiu esse emprego, foi trabalhar fora, ficou alguns anos trabalhando fora e só voltou para desfazer o casamento e deixou a família para lá e foi cuidar da vida dele para lá. Então, acontece esse tipo de coisa, às vezes em busca de um sonho particular, as pessoas são abandonadas, né? E às vezes abandonadas dentro de casa. Às vezes a pessoa está casada, a outra está tão absorvida pelo estudo, tão absorvida pela igreja, tão absorvida pelas coisas, que não dá devida atenção e deixa o outro na solidão, né? Não partilha a vida. E é necessário partilhar a vida, né? Então, o Gleison, eu vou interagir aqui, o Gleison está falando ali sobre a questão particular dele, né? Eu acompanhei casos e acompanho e vejo casos também de pais que o casamento não deu certo, pai e mãe, o casamento não deu certo, mas ele se dedica a cuidar do filho, a dar dignidade ao filho. O Gleison, por exemplo, é um caso desse, né? Vai dar dignidade ao filho. Eu tenho que cuidar do meu filho é a minha missão, né? Então ele não deixou sozinho, ele deu um amparo necessário. Isso é importante, mas muitos hoje, nesse mundo egoísta que a gente vive, Gleison, nesse mundo egoísta que a gente vive, muitos deixam para lá. Ah, não, meu filho se vira. Faz uns 10 anos, 11 anos, larga para lá, vai viver sua vida, que eu tô muito novo ainda, tenho que reconstruir minha história. Então ele joga na casa da avó, joga para lá, ou então aí o filho fica doido para chegar a 18 anos, para ele emancipar, né? Alugar um negócio para ele mesmo, morar sozinho, ir embora para algum lugar, morar com um amigo, fazer alguma coisa. Tem filho de pastor, amigo meu, que saiu de casa para morar com um amigo, porque estava se sentindo sozinho dentro de casa. Acontece isso, aí o pastor veio falar comigo, a gente conversou, ele falou, rapaz, eu errei muito nisso, mas agora ele vai fazer o quê? Como é que vai tentar remendar isso? Então, a gente não consegue remendar a solidão que a gente gera no coração das pessoas, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de dividir a nossa vida com alguém e alguém dividir a vida com a gente, né? Então, não deixe ninguém sozinho. E outra coisa, evite ficar sozinho. Uma outra coisa que a gente tem visto também no mundo de hoje chama-se solitude. Solitude é quando a pessoa faz opção por ficar sozinho. É quando a pessoa ela gosta da sua própria companhia e, filosoficamente falando, como disse o filósofo Paul Tillich, que eu li muito Paul Tillich na faculdade, ele fala o seguinte, é quando a pessoa se isola de tudo e de todos para se conectar com a sua própria essência. Então tem algumas pessoas vivendo nessa filosofia de querer viver sozinho. Então a pessoa não quer constituir família, não quer morar com os pais, ele não quer morar com ninguém, ele quer ficar sozinho, ele quer viver sozinho. Só que isso, também a ciência tem estudado sobre esse fenômeno que tem adoecido muita gente. Nós estamos vivendo a era onde tem muito mais depressão, crise de ansiedade, transtornos obsessivos os mais diversos, TDAH em adultos, exatamente porque essas coisas vão sendo geradas por causa da solidão da alma. A pessoa não tem tolerância a lidar com ninguém, ela só quer ir lá no serviço dela, trabalhar sem falar com ninguém, com fone no ouvido, não quer contato com ninguém, volta para casa dela, mora sozinha, não tem contato com o vizinho, não tem contato com ninguém, não vai nem na farmácia comprar nada, pede tudo pela internet para chegar aqui e não ter contato com ninguém, porque ela não gosta de gente. A alma adoece.
Porque nós somos seres sociáveis, nós fomos criados por Deus para ter conexão. Nós somos chamados para isso. Existe uma sinergia, uma simbiose, uma coisa que o ser humano é ligado ao outro. É totalmente ligado ao outro, né? Então, depressão, ansiedade, tudo pode ser fruto da opção da solitude, né? E alguns psicólogos estão estudando sobre esse assunto, né? Porque a alma realmente fica doente. Eu, meu irmão, preciso de você. Você, meu irmão, precisa de mim. O outro, a outra pessoa, é o nosso espelho. É através do outro que eu me aprimoro. É através da outra pessoa que eu me aprimoro. Entendeu? João 13:35, que Jesus fala que as pessoas conhecerão vocês como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Amar ao outro não é só nutrir um sentimento. Amar o outro é ter conexão, é koinonia, né? Tem a ver com koinonia também. É claro que amar é ágape, né? É o amor que é sacrificial, é o que se dá ao outro. Mas koinonia tem a ver com companhia, com dividir o peso, dividir a vida. Eu me lembro quando eu era pequeno, por volta de 10, 11 anos de idade, quando acabava o gás lá em casa, por exemplo, e a minha mãe pedia para eu buscar o botijão de gás quando não passava carro na rua, né? É muito raro passar um carro na rua. E a gente tinha sempre 2 botijões em casa. Aí então a gente tinha que ir lá no depósito buscar o botijão de gás. E aí a gente sempre tinha um amigo da mesma idade, e a gente dividia o peso, atravessava um pau assim no botijão de gás, cada um pegava de um lado, fica leve para todo mundo. Agora, sozinho, meu irmão, é muito mais difícil. Imagina sozinho você carregar um botijão de gás até na distribuidora de gás. Você pode até levar ele lá, porque ele está leve, vazio, mas e cheio. Então, se você tiver alguém para te ajudar a carregar, e esse exemplo que eu estou dando aqui, é para você visualizar como é que a vida fica mais leve se você dividir sua vida com alguém, se você tiver alguém para conversar. Né? E nessa questão da solitude, eu também conheço casos de pessoas que estão sozinhas, porque muitas pessoas hoje não querem compromisso mesmo. Né? Então tem muitas mulheres, inclusive, estão muito sozinhas. Você passa num lugar, você vê um monte de mulher junto, você não vê homem. Primeiro que nasce muita mulher, e segundo que os homens hoje não querem compromisso com ninguém. Então as pessoas hoje estão num relacionamento muito líquido, né? É só para ficar uma noite, mas não quer dividir a vida, não quer ter compromisso. E isso não é bom. Não é bom. O bom mesmo é que fiquemos juntos, né? Então, e se você se sentir sozinho, eu não poderia deixar de falar isso, porque você vai falar assim, mas como é que eu faço na minha situação? A Bíblia diz em Isaías 49:15 que se uma mãe abandonar seu filho, ou se uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, o Senhor jamais se esquece. Deus tem mecanismos para sanar um coração solitário. Deus tem mecanismo para enviar pessoas, enviar situações, enviar recursos para amenizar os impactos da sua solidão. O fato é que se você não consegue ter uma pessoa, um cônjuge, por exemplo, tem amigos. Não se isola, não. Tem amigos. Eu já preguei pelo menos umas 2 vezes num ministério que tinha na primeira igreja batista aqui de Juiz de Fora, que era o ministério dos sozinhos, né? Pessoas que não tinham ninguém. E era um grupo muito grande, tinha mais de 40 pessoas. Eu preguei pelo menos umas 2 vezes ali. A gente escuta a história dessas pessoas, como que elas ficaram sozinhas, medo de se relacionar com alguém, medo de morar com alguém, foi traído por algum parente, né? E aí se isolou da família. Enfim, muitas histórias que realmente geram um coração solitário, né? Deus quer sarar isso tudo, tá bom? Vamos orar. Senhor, o Senhor é a nossa real companhia, verdadeira companhia. Mas também nós precisamos do outro, como diz a tua palavra. Que o Senhor, Deus, use seus mecanismos, seus recursos para sanar a solidão, a solitude e os sentimentos decorrentes dessas situações no coração de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Meu sogro, Flávia, Gleison e outros que estejam aí, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí. Compartilhe com